Quero começar até conhecendo aqui algumas pessoas. Quero me apresentar também. Então, eu sou o Natan, me chamo Natan, tenho 30 anos, sou pai do Leon, de 6 anos, empreendo há mais ou menos uns 6 anos também. Comecei com uma agência de marketing, evoluiu para um portal de notícias de cannabis medicinal e mais recentemente eu senti de empreender novamente. Então, eu estou nessa empreitada de empreender novamente, de inovar, de fazer algo novo. Então, vocês são super bem-vindos à Piantari. A Piantari é uma comunidade para pessoas que querem questionar além do material, além do físico, além do que a gente vive no dia a dia e já está imerso na vida do trabalho, das coisas, das responsabilidades. É para quem olha para toda essa realidade e quer ir além dela. Então, na vida, durante a vida, a gente vê pessoas que tomam essa decisão mais cedo ou mais tarde. Às vezes essas pessoas buscam uma igreja, às vezes essa pessoa busca um mestre, às vezes essas pessoas buscam viagens, experiências, mas todas essas pessoas, em algum momento, elas entendem que elas buscam a si mesmas. Elas buscam algo que está dentro e não está fora. Então, essa é uma comunidade que olha para dentro. E a gente junta pessoas que estão a fim de olhar para dentro. É basicamente isso. A partir disso, a gente produz encontros como esse é um encontro, eventos, experiências, viagens. Então, isso está nascendo. Está começando pelos encontros. Aqui a gente capta todo o conteúdo que eu vou passar, porque a ideia é que esse momento seja rico para vocês, mas seja um momento bem rico também para quem não pode estar aqui. Então, às vezes está em casa, vai assistir isso através do YouTube, do Instagram, de onde lá que seja. Então, a gente capta para que essa mensagem chegue em mais pessoas. Essa imagem, ela não foca em vocês, então fiquem tranquilos para quem tem vergonha, algum tipo de coisa assim. Mas hoje é uma data de muita interação, tá? Então é uma troca muito grande porque a resposta não está aqui. Como eu falei, a resposta está dentro. Então é uma troca muito mais do que uma aula ou algo nessa linha. A gente vai passar por 3 momentos hoje. Um momento de troca, e eu vou imergir um pouco em várias questões de quem a gente é. Um segundo momento de prática. Então, para não ficar só na conversa e na teoria, a gente vai praticar um pouco, principalmente relacionado à respiração. Então, eu não sei quantos de vocês já tentaram isso, respirar conscientemente, saber o que está fazendo e por que está fazendo, e através da respiração alcançar um lugar que é esse lugar meditativo, que é um lugar de presença. Então, por que isso é importante? Porque no nosso dia a dia, o nosso estado cria. Então, eu estou ansioso e eu vou trabalhar, e aí eu vou criar no ambiente de trabalho, a partir do estado ansioso, situações e uma vida ansiosa. Eu estou deprimido, por exemplo. Eu posso fazer no ambiente da minha família, criar no ambiente da minha família ações, reações com base nesse estado. E isso é uma causa, uma situação de causa e efeito. Então, o que acontece quando eu crio com base nesse estado? E tem um outro estado, que é o estado que não é ansioso, ele não é depressivo. Algumas pessoas chamam isso como um estado de paz, outros falam de um puro amor, outros falam de presença. Você está presente. É como se você estivesse no lugar certo na hora certa. É essa sensação que às vezes você tem. Eu tenho certeza que vocês já tiveram essa sensação. Caraca, parece que eu estou no lugar certo, na hora certa aqui agora. Caramba, parece que isso aqui tinha que acontecer. Parece que isso aqui, eu estou plenamente feliz nesse lugar. Às vezes esse lugar é com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu irmão. Às vezes esse lugar é acompanhado de alguém. Às vezes esse lugar é quando você acorda, quando você dorme, numa meditação, numa corrida. Às vezes esse lugar é numa festa, numa comemoração. Tem várias formas desse momento se apresentar. E a gente está aqui porque a gente acredita que não precisa ser só um momento. Pode ser um estado de vida mesmo. Quanto mais se pratica, quanto mais vive isso, mais isso se torna um estado
eterno, perene. Então, vou dar um exemplo. Se você passar... Alguém já teve a experiência aqui de passar muitos dias ansioso? Muitos dias. Alguém já teve essa experiência? Já? Já lá? Já aqui? Então você viveu muitos dias sob um estado ansioso. Você acordou, levantou, fez, refez, reagiu, agiu com base nesse estado. Tudo que você fez a partir desse estado teve uma ação e reação. E o que a gente vê é que quando a gente está sob esse estado, quase sempre, ou sempre, a nossa ação e reação e aquilo que a gente cria está longe daquilo que a gente é, porque a gente não é ansioso. Então, pensa assim, há 2 anos atrás eu criei a Piantari. Há 2 anos atrás. E algumas pessoas até me perguntaram, né? Você vai voltar com a Piantari? Vou voltar com a Piantari no momento de voltar com a Piantari. Porque quando eu criei a Piantari há 2 anos atrás, e eu comecei a querer entender o que ela era, aquele querer entender o que ela era muito mais fruto de uma ansiedade do que de fato o que ela tinha de ser. Então, na primeira porta que se fechava, então desiste de tudo, faz outra coisa. Ah, no primeiro obstáculo, então muda de direção, porque não existia uma visão presente do que era aquilo. Então, eu vou começar aqui com uma dinâmica que eu quero que vocês me ajudem a construir isso, que é o seguinte. Vou começar pelo Adson. Adson, o que você veio buscar aqui hoje? Cara, acho que, assim, a expectativa, acho que é um pouco do primeiro ponto, assim, de estar no ambiente certo, né, de buscar essa questão, não sei se é a felicidade, vamos dizer assim, porque eu percebo que não é só eu que tenho esse estado de, tipo, estar ansioso, de encontrar a felicidade em algo, ou tipo de encontro. Eu acho que eu vim mais nessa expectativa, sabe? Tipo, nessa felicidade de algo, vamos dizer. Então, seria mais ou menos isso. Assim. Legal. E aí, Léo, você? Qual a sua expectativa? O que você veio buscar aqui hoje? Eu vim para ver se ou eu vivo muito certo ou eu vivo muito errado. Para saber? Para saber. Posso usar o que você falou para talvez a gente encontrar a melhor expectativa aqui? Quando a gente não sabe se a gente vive certo ou errado, eu acredito que a gente está em busca de saber o que é viver. É tipo isso mesmo. Porque viver certo, primeiro que essa cabeça do certo e o errado, ela é uma cabeça que limita a gente, né? Então, assim, eu vou desenvolver uma vida certa. O que é desenvolver uma vida certa? Eu vou desenvolver uma vida e parece que eu estou desenvolvendo a vida errada. O que é desenvolver uma vida errada? A gente vai fazer um exercício de presença, por quê? Porque quando você está presente, e de novo, lembra desses momentos que às vezes foram curtos, mas em alguns momentos da sua vida que você sentiu e falou, nossa, isso aqui está incrível. Não existia viver certo e errado, existia viver. Parecia que o viver é um estado natural. Então, todas as vezes que você se questiona, será que eu estou vivendo certo ou errado? É porque você está partindo de um estado que não é o natural. O estado natural é viver. A partir do momento que vira, será que isso é certo? Será que esse viver é certo ou errado? A gente nossa, é um desdobramento absurdo de moralidade, de uma série de coisas. Então, esse passo anterior de saber o que é viver, a gente encontra na presença também, que é um pouco do exercício que a gente vai fazer. Pode falar, Léo. Daí fala, hoje eu vou sobreviver, né? Não vai viver. Acorda às 7 horas, vai tomar café, vai trabalhar, fica até às 8. Aí depois no outro dia, puta, hoje eu vou sair 3 horas e vou correr. Será que... eu tô fazendo certo. Mas tem 300 pessoas no celular. Cadê você? Cadê você? Daí eu falo, puta, eu tô vivendo errado, porque ele tá mano. Boa, boa. Show de bola. Mari, quer falar um pouco da sua expectativa e o que você está buscando? Acho que trocas entre a gente e um autoconhecimento
autoconhecimento maior, proativo. Tô tentando caprichar na letra aqui, tá? Na última vez os caras me rechaçaram. Melhorou, pô. Melhorou? É a presença. Tava fazendo com muita rapidez. Quer falar você? O que você veio buscar aqui? Qual que é a sua expectativa? Eu vim muito num lugar de curiosa, de ganhar uma nova perspectiva a partir de outras vivências. Eu acho que eu vim muito nessa cabeça. Curiosidade e nova perspectiva. E você, Leonardo? Cara, eu vim por um pouco de cada coisa que tá aí, mas por curiosidade mesmo. Conheci É? o convite do lá muito em cima da hora também, foi muito rápido. Tá. Aí eu quase não sabia também do que se tratava e me deu uma explicação um pouco. Mas Tá. era mais curiosidade mesmo. Legal. E se vocês tivessem que entrar num consenso e escolher uma palavra, qual palavra vocês escolheriam? Felicidade. Você tá fazendo meio assim. Eu acho que ouvindo todo mundo, eu ia muito num lugar de autoconhecimento. Tá. Eu queria entre autoconhecimento e felicidade. As mulheres são mais sábias. Felicidade. Nem sei o que eu tô... Vixe. Aqui, ó. Vai dar certo. Felicidade e autoconhecimento. Foi o que mais apareceu, né? É isso. Então, vamos lá. Deixa eu vir pra cá agora. Depois a gente volta lá. Então, quando a gente fala de felicidade e autoconhecimento, a gente está falando, eu falei muito sobre presença e eu vou ser o mais didático possível aqui, mas, de novo, é uma interação. Então, conforme eu for falando, tenho essa dúvida, tenho essa questão, mais e isso, podem levantar a mão e interagir, tá? Eu fiz um desenho semana passada, eu vou repetir ele aqui, mas vou um pouco mais profundo nele. Quero que vocês acompanhem essa linha de pensamento. Então, aqui é você, feliz, né? Aqui é um corpo humano, né? É o corpo que a gente está aqui vestido. Cada um está vestido com o seu corpo, tem as nossas diferenças de corpos aqui, mas é um corpo humano. Esse corpo, ele tem uma coisa que a gente chama de organismo. Ele é um organismo vivo. Ele vive, ele é um organismo vivo. E esse corpo, ele anda por aí, mas ele não anda por aí igual aqueles NPCs do GTA, né? Então, quando você olha, às vezes até parece, né? Se você parar na Paulista, assim, num dia de muita gente, e você chegar num lugar e olhar aquele movimento, às vezes você pode olhar e falar, nossa, parece que eu tô no GTA, né? Parece que tem um monte de NPC andando de um lado e pro outro. Mas nós não somos NPCs. O corpo se desloca por aí. Mas para que esse corpo se desloque, existe um comando, né? Um comando para que esse corpo se desloque. A gente se identifica, quando a gente fala desse comando, se identifica muito com a nossa mente. Então vamos lá. Você acordou 7 horas da manhã, ou o despertador tocou, ou você acordou porque você já acostumou a acordar esse horário, porque o seu organismo vivo, todo o teu relógio biológico já se adaptou para aquilo, e você dá um comando, levanta. Um comando da sua mente, levanta. E você age a partir desse comando. Porém, você não é a sua mente. Você usa a sua mente. A sua mente é uma ferramenta do teu corpo. Você usa a sua mente. Por quê? Porque você observa o que passa na sua mente. Então, por exemplo,
Algumas pessoas levantaram a mão quando eu falei assim, você estava se sentindo muito ansiosa, né? Em algum momento você passou dias se sentindo ansiosa. Nesses momentos, quase sempre, são momentos que a gente se identifica muito com a mente. Então, você está aqui sentado e aí passa um pensamento assim, caraca, são 9h15, esse cara está começando a falar agora. Putz, será que isso vai até 10, 11? E aí você foi nesse pensamento. E aí você se identificou tanto com ele que você foi embora. Você foi nele. E aí, de repente, nossa, mas 11h30 tem um negócio que eu quero fazer. Aí, pum, mudou seu estado. Primeiro porque você já projetou o futuro, você já tá no futuro. Sua cabeça já tá lá. Você se identificou, você abraçou esse pensamento como se fosse uma nuvem e você foi nele. Seu corpo tá aqui. Agora sim um NPC. Porque a tua mente já foi para outro espaço. Já foi para outro lugar. E esse outro lugar não é o estado de presença. É um outro estado. Quase sempre a gente dá o nome de ansiedade, esse estado ansioso. Está projetando, eu abracei esse pensamento e eu fui embora nesse pensamento. Em alguma parte da vida, até alguma parte da vida, e principalmente por falta de conhecimento, informação, a gente acha que a gente é o nosso pensamento. Então tudo que passa a gente abraça e vai. Abraça e vai. Abraça e vai. Até um momento que você entende, você fala, não, calma aí. Isso aqui tá passando na minha mente, mas eu não preciso abraçar aí. Eu posso só observar isso passar e largar isso, essa pré-ocupação. Você pode fazer isso, você consegue fazer isso. Por quê? Porque você não é a sua mente, muito menos os pensamentos que passam na sua mente. Você é quem observa o que está acontecendo. Então, durante o seu dia pode passar pensamentos bons, que bom. Durante os seus dias, talvez aconteça de passar alguns pensamentos ruins. Ok, você não é nenhum nem outro. Eles estão passando. Você não é nem o pensamento bom, quando é muito bom e que legal, nem o pensamento ruim. Eles estão passando, eles estão fluindo, eles estão acontecendo. E você está observando. Você está numa posição de observador. De observador do que está acontecendo na tua mente. Por que isso é importante entender isso? Porque quando a gente fala de estar presente é saber que a sua mente está funcionando, ela está trabalhando, ela vai trazer pensamentos, mas que é uma escolha sua. Isso aqui te liberta, porque é uma escolha sua abraçar esse pensamento e ir com ele para ver onde ele vai te levar, ou observar ele passar e deixar ir embora. Isso te liberta, porque todas as vezes que agora vira um pensamento, você vai olhar para esse pensamento e vai refletir. Isso aqui faz sentido com o que eu quero, com o que eu sou? E aí vem a outra pergunta. Porque na hora que você entende isso, você fala assim, putz, faz sentido, cara. Eu sou o observador. Eu sou quem está observando o que está passando na minha mente. Eu não preciso me apegar aos medos que a minha mente me diz. É um medo. Tá passando um medo, tô sentindo medo. Às vezes embrulha o estômago, mas se eu não sou minha mente e eu não sou o meu corpo, é uma ferramenta. Eu tenho isso, mas eu não sou isso. O que eu sou? E aí vem a pergunta da filosofia, que talvez as pessoas já tenham escutado na escola, Aristóteles, Platão, toda essa confusão do quem sou eu. Essa pergunta é a pergunta mais básica da vida e ela é a única pergunta que importa. A única. A partir dela, todo o espaço de criação, de construção, fica muito melhor. Quando você alimenta essa caixinha na sua mente, quando você alimenta esse ser que é você entendendo quem sou eu, você não se identifica mais com nenhum pensamento, você não se identifica mais com nenhum sentimento. Você olha para tudo isso como observador e aprende com tudo isso, evolui. É o nosso processo de evolução. Isso afasta o nosso sofrimento. Então, eu quero fazer um exercício com vocês.
Porque para responder essa pergunta tem um caminho. E esse caminho, ele não está fora de você, ele está dentro de você. Então eu não posso trilhar esse caminho por você, mas existe um caminho. E aí eu quero fazer alguns exercícios com vocês que podem ajudar a trilhar esse caminho. O primeiro exercício tem um papel, uma caneta na frente de vocês. Eu vou soltar um timer aqui de alguns segundos ou minutos. E eu gostaria que vocês refletissem sobre quais são os seus medos. Quais são os meus medos? Então, assim, eu tenho alguns medos dentro de mim. Você pode fechar os seus olhos, respirar, pensar, todo o tempo possível para você refletir sobre medos. Essa é a nossa dinâmica. Você pode pegar um papel, a caneta e começar a elencar. Putz, eu tenho esse medo, eu tenho esse medo. Eu não vou falar agora para não condicionar. Então, assim, reflitam sobre isso. Quais são os meus medos? Eu tenho esse, 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 eu tenho aquele. Sejam honestos e sinceros, porque o caminho de descoberta de quem sou eu é um caminho de honestidade e sinceridade. Vocês não precisam mentir para vocês mesmos. Então, vocês estão entre um papel e uma caneta. Não existe personagem no meio disso. Coloca para fora aquilo que está dentro de você. Quais são os seus medos? Beleza? Vou dar um tempinho e já já a gente volta. Aparecendo perfeitamente a tela. O que você quiser que apareça no destaque, faz pontos grandes. Tipo, Tá. esse quem sou eu aqui, dá pra ver bem. Fechou. Ô Lu, depois se você quiser tirar um tempinho para fazer também, tá?
E aí, foi fácil? Foi? Alguém quer dividir qual que é a maior... Foi uma dificuldade? Teve alguma dificuldade? O que vem, assim, nesse exercício? Acho que a minha maior dificuldade foi não deixar ficar muito no superficial dos medos. Tentei aprofundar real. Tá. Alguém mais? Cara, é saber também colocar um filtro do que você entende que é o medo pra você. Então, é uma reflexão mais interna mesmo. Que você não para no dia a dia pra pensar no que eu tenho medo. Hoje eu tenho medo do quê? Não é uma coisa que você Uhum. para pra pensar. Uhum. Alguém mais? Agora, eu queria pedir para vocês tirarem uma foto. Tiraram? Agora eu quero entender se vocês topam colocar essa folha aqui, ó. Todas as folhas aqui. Topam? Colocar as folhas aqui? Vocês não colocaram nome nada, né, na folha? Tá anônimo, vamos dizer assim. Tudo bem? Não foi, coloquem não. Coloquem aqui as folhas. Quer me dar aqui ou coloco? Tá bom. Enquanto ele vai passando ali o dele, eu vou abrir qual que é o meu medo. E vou falar qual é a minha reflexão sobre isso. Quero entender se vocês concordam ou não. Eu tenho um medo. O meu medo é produzir medos. Meu medo é produzir medo. E nessa jornada do quem sou eu, por que é muito importante você identificar o medo? O medo ele faz parte do caminho da jornada do quem sou eu. Porque quando você identifica o que é o medo, você dá nome para o medo. Vocês fizeram um exercício aqui, vocês deram um nome para o medo. Vocês conseguem criar um antídoto para esse medo. Nossa, o que eu... Um antídoto. Qual que é o antídoto? O antídoto é não ser quem produz medo. É eu entender que o que está produzindo medo não sou eu. Não sou eu que estou produzindo esse medo. O antídoto para não produzir medo é não se identificar com quem produz o medo, com o que produz o medo. É não ser escravo da produção de medo. Ou seja, e aí eu vou trazer aqui de novo, não ser escravo da produção, porque o meu medo é produzir medos. Então, eu não ser escravo da produção. Por quê? Porque
Eu não sou o que eu produzo. Então, o antídoto para o meu medo, que é produzir medos, é não ser escravo da produção de medos. Não ser escravo da produção de medos é saber que eu não sou o que eu produzo. Se eu não sou o que eu produzo, mas eu produzi esse medo, o que eu sou? Olha, paga assim, ó, que beleza. Eu sou quem decide produzir. Então eu vou fazer. Eu tenho um medo. Esse medo é produzir medos. Eu não quero produzir medo. Qual que é o antídoto, então, para o meu medo? É eu não ser escravo da produção. Eu não quero produzir medo, eu não quero produzir ansiedade, eu não quero produzir o que você quiser aqui. Eu não quero produzir medos. Eu não quero produzir medo. Então, eu não sou o que eu produzo. Eu sou quem decide produzir. Eu sou quem decide produzir o medo. Eu sou quem decide produzir a paz. Eu sou quem decide produzir. E aí a gente pode trocar a palavra produzir pela palavra criar. Por quê? Porque é isso que acontece quando a gente produz medos. A gente está criando os medos. Então, o antídoto para o meu medo é não ser escravo do que cria o meu medo. O antídoto para o seu medo é não ser escravo do que cria o seu medo. Alguém não entendeu nada? Vocês entenderam? É? Mas eu entendi. Você entendeu? Só que entra numa parada assim, porque às vezes o medo que a gente cria é por alguém que falou alguma coisa pra você. Uhum. E é um dos medos, porque, por exemplo, eu já pode falar, né? Pode. Por exemplo, sou programado para trabalhar. Minha família falou, estuda para trabalhar, bibibi, bababó. Aí, eu não poderia ter esse medo, mas qual foi o medo que criou? Eu tenho que pagar contas, pagar a fatura. Esse é o meu medo. Então, tipo, às vezes não é o medo que na sua cabeça cria, mas alguém condicionou você a criar esse medo. Se você não se formar, você vai ser um Zé Ninguém. Aí tinha o medo do, puta, eu preciso me formar. Se você não trabalhar, você vai passar fome. Tirou o medo do desespero de você produzir além do que você precisa. Às vezes você só precisava de uma praia, uma água de coco e um pastel. Mas daí os caras falam, não, você tem que juntar não sei quantos milhões para você ser bem sucedido, ter uma estabilidade financeira e tal. No sentido de que não é só um pensamento. Às vezes uma não é coisa a condicionada. sociedade, o capital condiciona você a criar esses medos. Então, Eu mas... acho que, tipo, pelo menos para mim o medo é esse, entendeu? Então, mas você falou duas coisas muito poderosas. A primeira, e é o que eu entendi. A primeira é sobre condicionamento. Então você está se colocando numa posição de condicionado. E se você sair dessa posição? E se você entender que, ao invés de ser condicionado, você é aquele que condiciona? Esse é o objetivo. É isso. Essa é a jornada do quem sou eu. Enquanto você se identificar com o condicionado, enquanto você reforçar isso, enquanto você viver sobre esse estado, tudo que parte a partir disso, tudo que acontece a partir disso será um reforço de ser condicionado. Se eu saio desse papel de condicionado para alguém que condiciona, tudo que eu faço a partir disso se torna o que eu condiciono, e não mais o que eu sou condicionado. É complicado, porque eu fiquei pensando, eu não tenho medo de nada, velho. A única coisa é de pagar a fatura do cartão e São Paulo ser rebaixado. São Paulo eu não consigo controlar, porque eu não estou lá. Então, qual que é o meu outro medo? Chegar amanhã, que é dia 17, é dia de pagar cartão. E eu tenho que arrumar o... Mano, tô na roça. Mas eu poderia muito bem dizer, não vou pagar merda nenhuma e vou viver.
Então, tipo, eu acho que, na verdade, o medo não é a gente que cria, às vezes, mas tem o que condiciona. Tipo, ah, tenho medo de tomar multa, tenho medo de... Mas se você quiser ser quem você é, você não vai criar um medo, eu Essa é acho. uma boa, é um bom exemplo. Então, assim, olha só, você tem algo que acontece fora de você, que é uma câmera te filmando e falando que se você passar acima de 60, você vai receber uma multa. Isso você pode criar um medo a partir disso, que está fora, ou não. Se você tiver dinheiro para pagar a multa... Ou se você andar na Sou direita, imbatível. ou se você andar na velocidade correta, ou se isso não for uma questão. Então, o que eu acho que é legal de trazer o raciocínio? Você falou assim, cara, eu não tenho medo nenhum. Eu tenho esse medo. E qual que é a leitura que você pode fazer? Qual que é o tamanho da importância que eu estou dando para essa questão? Será que o tamanho dessa importância realmente tem esse tamanho ou fui eu que criei esse tamanho? Será que essa importância, eu vou usar o exemplo para usar o exemplo, a importância gigantesca do São Paulo ser rebaixado ou não? É complicado. O tamanho disso é porque é gigantesco mesmo ou eu criei o tamanho disso? Eu queria... Se você criou o tamanho disso, você está criando o tamanho de todos os seus medos. Você criou esse tamanho. Então, de novo, quando você sai da postura do fui condicionado, olha o tamanho que essas coisas são e eu respondo a isso, para um lugar de que legal aquilo aí, qual que é o tamanho que eu dou para aquilo? Aquilo tem o poder de me tirar da presença? Não, cara, eu estou presente aqui, isso daqui não tem todo esse tamanho. Por que que eu dou esse tamanho todo? A reflexão do porquê que eu dou esse tamanho todo é o começo. Aí você fala, putz, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E se eu mudasse isso? Aí você muda um elemento, aí você vê que aquele tamanho diminui um pouco. E se eu mudasse isso? Aí você muda um elemento, aí você vê que aquilo vai diminuindo cada vez mais. Então, dar nome para os medos, você deu 2 medos. Se você focar nesses 2 e falar, por que que eu dou tanta importância para isso? Por que que eu dou tanto volume e tamanho para isso? E a partir disso começar com uma ação. Tá, deixa eu testar esse negócio aqui. E se eu fizer, ao invés de fazer isso, fizer isso daqui? Para não dar mais tanto tamanho, o que que vai acontecer? Você vai perceber que sabe o que vai acontecer? Você vai ter excelentes conversas. Porque no dia que você começar a reduzir o tamanho disso, talvez você tenha que ter boas e excelentes conversas com as pessoas que trabalham com você, boas e excelentes conversas com seus clientes, boas e excelentes conversas com seus fornecedores. E aí você vai perceber que no fundo, esse tamanho de coisa que foi criado, muitas vezes foi criado dentro da tua cabeça e que uma conversa aliviou. Quem aqui já sentiu isso? De uma conversa aliviar tudo. Você fala, caraca, isso só estava na minha cabeça mesmo. E eu igual maluco pensando nisso, e eu conversei e é isso. Não tem nada demais. Então, é um exercício, e aí, vou colocar uma outra palavra aqui. Esse caminho do autoconhecimento, da felicidade, é um exercício de uma palavra que pode doer se você realmente começar a colocar em prática. Mas sabe a academia que dói no começo e depois vale a pena? Sabe a corrida que dói no começo e depois vale... É a mesma dor. É a dor do... Alguém chuta? Desapego. Acertou. Desapego. Desapego de tudo aquilo que não é você. Você não produz os seus medos. Não seja escravo da sua produção. Não seja escravo. Então, essa é uma primeira parte. Alguém quer fazer o mesmo exercício? Quer abrir um medo? Vai. Eu coloquei alguns medos, né, mas... de sentimento, tipo, sei lá, eu coloquei saudade. Eu tenho medo de perder pessoas importantes, né? Isso já meio que eu tô ansioso pensando nisso, né? Então, assim, mas
é algo que eu tenho medo e eu não sei, tipo, lidar com isso, eu não sei desapegar, porque eu nunca passei por isso, então é algo que, tipo, vem, tipo assim, direto assim na minha mente, tá? Passa. Uhum. Então, Posso te falar algo meio chocante? Você vai perder pessoas importantes. sei. Sei. Você vai perder pessoas importantes. E o medo de perder pessoas importantes não vai eliminar o fato de que você vai perder pessoas importantes. Durante a sua vida, você não sabe se vai ser amanhã, daqui 1 ano, daqui 10, daqui 20, daqui 50 anos, daqui 80 anos. Você tem quantos anos? Eu tenho 22. Você tem 22 anos. Putz, grilo. Ó. Você tá... Vou chutar, tá? Você tá aqui, ó. Vai ver uns 100, 120 anos aí. 22 anos. Isso aqui... Vocês já fizeram essa reflexão? Vocês já fizeram isso com a idade de vocês e quando vocês podem viver? É assim. Já fizeram isso? Você já parou pra pensar que você não viveu nem 1/3 da sua vida ainda? Que tudo isso que você viveu, tudo esse negócio, essas coisas gigantescas, que você acha que é gigante, tudo isso é 1/3 da vida, que você vai até ter o 2/3, 3/3, tá? Dependendo da idade, de onde você chegar, 4/3, ou 4/4. É isso aqui. E aí, durante essa história aqui, em algum momento, isso aqui vai acontecer. Em algum momento. Perder pessoas importantes vai acontecer. A criação do medo de perder pessoas importantes... Tá percebendo que o medo tá de fora aqui? Ele nem existe no que é real. O que é real é, o Adson tem 22 anos, ele vai viver uma porrada de anos, e durante essa existência ele vai perder pessoas importantes. O medo não entra no que é real, no que é fato. O medo é o que a gente cria. E aí, vou te contar a minha experiência sobre isso. Ano passado eu perdi meu pai, com 56 anos. Ele teve um infarto agudo do miocárdio. Então, ninguém estava esperando. Eu recebi uma ligação 11 horas da manhã de uma pessoa que nunca me liga. Então, na hora que eu vi, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: tomara que tenha sido um acidente. Tomara que esteja vivo. Porque eu já sabia o que era. E aí eu perdi o meu pai. Perdi uma pessoa importante. E é uma experiência, é uma vivência que te amadurece, que te faz repensar toda a sua existência, que faz você rever teus princípios e valores, aquilo que você quer da vida, se faz sentido o que você tem feito, se faz sentido o que você produz. Todas essas reflexões vêm à tona em momentos diferentes, durante meses e tudo mais. Você passa por uma etapa que dizem que é o do luto e assim por diante, e tudo isso é fato do que acontece ali quando a gente perde pessoas importantes. E aí, tem coisas que você só vai aprender quando você perder, que não adianta eu falar. Só vai produzir experiência, conhecimento, vivência quando isso acontecer com você. O que eu posso te dizer é coisas que eu aprendi. A primeira. Sabe o que é o contrário do medo? Não? Alguém sabe o que é o contrário do medo? Eu colocaria alegria. Alegria? Amor. Ai, as mulheres são mais sábias, né? O contrário do medo é o amor. Talvez você já tenha ouvido uma frase assim, ó. O amor lança fora todo medo. Talvez você já tenha ouvido essa frase em algum lugar. O contrário do medo é o amor. Sabe o que você pode fazer hoje para vencer o medo? Amar todas essas pessoas. O amor produz frutos. Como é que eu sei que eu amo essas pessoas? Frutos. Quais são os frutos que o amor produz? Tempo de qualidade, conversas sinceras, olhar honesto, ação em conjunto. Isso são frutos do amor. Quando isso aqui... Então, assim, quanto mais você fizer isso,
que é o contrário do medo, mais você expulsa o medo. E quanto mais você fizer isso, quando isso aqui acontecer, você vai perceber que isso aqui vai ter um significado para você e vai ter vai fluir na sua vida de um jeito muito mais belo, simples, leve, do que você passar a vida inteira com o medo, com essa criação do medo de perder pessoas importantes, deixando então que esse medo, lembra do estado que eu falei? Eu tenho medo. O que eu produzo a partir do medo? O que eu faço a partir do medo? Certamente não são as mesmas coisas que você faz a partir do amor. A partir do medo, você tem o apego, que é o contrário lá do desapego que eu falei. Tem um medo de perder essa pessoa, é que você se apega com ela de um jeito que você vê que você fala assim, nossa, parece que nasceram grudado. E aí, a partir desse apego que vem, aí vem ciúmes, vem inveja, vem briga, vem um monte de coisa. Por quê? Porque partiu do medo. E às vezes, a partir do medo, nessas relações se criam situações de dependência. Então você tem tanto medo de perder aquela pessoa, que você fala, meu, eu vou bancar tudo pra você. Eu vou fazer tudo por você. Coisas que a gente disfarçam de bem, mas que está partindo do medo. Quando você parte a partir do amor, então você fala assim, cara, tem um medo que está passando aqui ó, na minha frente, que é de perder pessoas. O que eu posso fazer para que, entendendo os fatos, não exista mais medo? Amar, porque o contrário de medo é amor. Quais são os frutos do amor? Deixa eu amar essa pessoa, deixa eu chamar para perto, deixa eu convidar para vir aqui, deixa eu construir algo junto, deixa eu brincar com essa pessoa. O contrário do medo é o amor. Faz sentido? Alguém tem algum ponto sobre isso? Alguém mais quer fazer o exercício? Trazer um medo? Fique à vontade, tá? Não é só se quiser. Alguém mais? Alguém ouviu tudo o que foi dito aqui e fala, não, Natan, mas para esse medo aqui que eu tenho, é impossível, cara. Alguém? Ou dentro do que a gente falou, quando vocês olham agora, vocês estão olhando sobre uma nova perspectiva? Sim? Beleza. Vamos para o segundo exercício? Quero que vocês façam um exercício que é o seguinte. Quem aqui já teve a experiência de tentar respirar? Porque as pessoas usam o termo meditar, né? Meditar é um estado que você alcança depois de algo que te leva nesse estado. A respiração é excelente para isso, mas tem outros meios também. Mas vou usar o termo porque fica mais prático. Alguém já teve a experiência com meditação? Respirei só. Meditar é forte. Já? Tá. Alguém já teve uma experiência de clareza mental absurda? Parece que, nossa, zerou meus pensamentos. Parece que depois dessa atividade, depois disso, eu tô me sentindo muito bem. Sem contar uso de entorpecentes, sem contar isso. De um estado natural. Já? Só foi uma... Será mais... Você lembra o que foi antes? O que você fez e que aconteceu isso? Ou o que aconteceu? Na hora que eu cheguei no cume do Catolés lá, Na Bahia? na Bahia. Boa. Você sentiu Aí, isso? Eu falei, zerei. É? Pode me levar que já era. Tá. Então vamos fazer um exercício que para funcionar tem uma coisa que vocês precisam entender. Para esse exercício funcionar é necessário que exista entrega total. É um exercício de entrega. O que é um exercício de entrega? É assim, cara, vambora. Eu não sei o que vai acontecer, mas vambora. O que eu quero, eu sei que o que eu quero é bom. Então vambora nesse caminho do bom. Sem receios. E é natural, acontece, durante esse exercício vai vir um pensamento. Vai fazendo o exercício de se desconectar do pensamento. Às vezes, você nem vai perceber, vai vir um pensamento, você está tão automático de agarrar ele que você vai agarrar e você vai, mas aí volta, fala assim, não, calma aí. E qual que é o objetivo? O objetivo é limpar os pensamentos. Mas eles vão vir.
não se apegue a eles. O objetivo é limpar os pensamentos. Mas eles vão vir. Então, só não se apeguem a eles. Deixem eles passar. Nossa, que legal. Sem julgamento também. Beleza, pensei. Pode ser a coisa mais esdrúxula do mundo. Legal, deixa passar. E a gente vai fazer um exercício e você vai sempre assim, passou. E você vai mais profundo. O que eu quero convidar vocês para fazer? Da onde vocês estão, do jeitinho de vocês, da posição mais tranquila que vocês estiverem. Fecha os olhos de vocês. Ainda mais para quem está fazendo pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, é muito melhor com os olhos fechados. E façam um tipo de respiração que é a seguinte. Vocês vão expirar pelo nariz em 5 segundos. Vocês vão segurar a respiração por 7 segundos. E vocês vão soltar em 5 segundos. Então, se no meio aí você esquecer, é isso aqui, ó. 5, 7, 5. Expira, segura e solta. Beleza? Topam? Vamos lá? Então, alguns segundinhos e aí no meio disso a gente vai aprofundar um pouco antes da última dinâmica, tá bom? Vamos lá. Fecha os olhos. Respira em 5 segundos. Segura 7 e solta em 5. Respira em 5, segura em 7, solta em 5. É um exercício mesmo. Às vezes pode ser até difícil a parte de soltar em 5. É um exercício. Agora, continua respirando em 5. Segura em 7 e solta em 7. E agora, respira em 5,
segura em 7 e você vai soltar o mais devagar possível. Sem contar os segundos, mas o mais devagar que você conseguir. O mais tranquilo, o mais... Pode ser em 7, em 10, em 15 segundos, em 20. Você vai soltar o mais devagar e nem precisa contar os segundos. Por último, vocês vão respirar em 5, segurar em 7, continuar soltando o mais devagar possível. Só que quando você segurar, até você terminar de soltar, você vai se conectar com a batida do seu coração. Você vai colocar sua atenção no seu coração, na batida do seu coração. Então você vai respirar em 5, você vai segurar em 7. A partir do momento que você começar a segurar, se conecta com o seu coração e depois solta bem devagarinho, ouvindo a batida do teu coração. Aí, aos poucos podem abrir os olhos. Tem de novo um papel e uma caneta na frente de vocês, um lápis. Assim como vocês escreveram seus medos, partindo desse lugar. Então, enquanto você estiver escrevendo, volta para esse lugar. Respire em 5, segura em 7, solta. Quando você soltar, se conecta com o seu coração batendo, com o pulsar. E escreva os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Se você perceber que você está escrevendo muito rápido, para, respira em 5, segura em 7, solta devagar, se conecta com a batida do seu coração e volta a escrever a partir desse estado, de um estado de presença.
Mais um minutinho. E aí, como foi o exercício de meditação? Foi fácil? Fácil? Nunca é fácil quando você tem muitos pensamentos passando na cabeça do nada, uma coisa correndo, algo pra não me segurar, pra voltar pro mesmo lugar. Mas eu acho que enquanto você dá, ficava mais fácil de voltar. Interessante. Você conseguiu se conectar com o pulsar do coração? E você, Adson? Também. Conseguiu? Sim, eu percebi que fiquei mais concentrado, sabe? Tipo, que eu comecei a perceber até sons, assim, que eu tava tipo, até aqui da ponte, de tudo, assim, tudo alinhado, assim. Presença, né? Que é o que está acontecendo de fato. E acho que foi assim, mais alinhado, assim, comigo mesmo. E você? Consegui bem pouco, mas eu consegui. É? Conseguiu se conectar com o pulsar do coração? E você, Mari? Conseguiu? Você achou fácil? Não. Não? Eu não costumo fazer esse exercício assim de meditação, então é um pouco desafiador, mas consegui. E você notou pensamentos passando, você conseguiu se desvincular deles? Tipo, caramba, isso aqui tá passando. Sim, no começo sim. É? Depois foi mais fácil. E você, Léo? Ah, acho que eu não consegui, não. Não? Não, porque 7 segundos demora muito. Eu tô muito, caramba, mas 7 segundos é tudo isso mesmo? Esse foi o pensamento que veio? É, o tempo. Só consegui pensar no tempo, na verdade. É? 5, 7, 5. 5, 7, 7. 5, 7. E na hora que eu falei pra soltar sem tempo e se conectar com o pulsar, você conseguiu sentir o seu coração pulsando? Não, na verdade eu fiquei pensando assim,
caramba, se eu fazer isso correndo, eu acho que eu vou melhorar meu desempenho. Verdade. Fala, não, agora eu vou ficar mais tempo que eu consigo. Eu crio um desafio na minha cabeça. Eu vou ficar igual a apneia. Ficar 1 minuto sem respirar. Mas você conseguiu sentir o coração? Não. O pulsar, assim, o pulsar dele. A batida. Eu tentei me concentrar, mas Não? eu acho que eu só tava focado no tempo mesmo. Tá. E você, Lu? Você não fez a meditação, né? Você fez depois. Tá bom. Ok. Presta atenção nas palavras de vocês. Elas respondem muita coisa. Em tudo que vocês estão respondendo. Tá? E aí, como foi o exercício? Deixa eu dar uma diminuída aqui no som. Como foi o exercício dos sonhos? Como foi o seu? Quando eu tava falando do medo, e aí você tava mostrando a outra perspectiva, eu comecei a pensar que os meus sonhos e as coisas que eu tenho como meta, eles vão de encontro como solução dos meus medos. E aí eu só Caraca, as mulheres são muito absurdo, né? Elas pegam de... Eu demorei 30 anos pra entender isso. Eu só fui anotando as soluções e eu fiquei, tá, entendi o que ele tava falando agora. Porque eu tenho as soluções para todos os meus medos. Eu não, acho que eles só crescem se eu não olho na direção dos meus sonhos. Então, acho que foi mais tranquilo para conseguir até escrever o que eu quero. E você, Atos? Eu, um pouco diferente, pensei assim, nessa questão de medos. Indiretamente eu trouxe uma solução, não pensando no meu medo, sabe? Bizarro. Tipo, eu escrevi aqui, trouxe teoricamente uma solução daquilo que eu tinha falado de medo. E eu não tinha pensado nisso, sabe? Eu só respirei e escrevi. Mas eu também percebi que não é que eu não tenho um sonho, assim, mas, tipo, eu não sei se isso é sonho pra mim, tipo, às vezes, coisas materiais, sabe? Então, um exercício, assim, pra mim, que eu fiquei bem pensativo, sabe? Não precisa ser só material, Sim, mas eu coloquei... é uma excelente reflexão. Boa. E você? Cara, eu consegui me concentrar mais e pensar um pouco mais no que eu quero pra mim, nos meus sonhos. Às vezes tinha sonhos que talvez pra mim não era sonho, tá? Era algo que eu pensava em arriscar. E com esse tempo que eu consegui parar para respirar, eu consegui ver que é uma opção grande para mim no futuro. Então acabou se tornando um sonho. E você, Mari? Foi no mesmo sentido. Eu acho que meus medos foram em 3 meio que searas, assim, e aí os sonhos também foram nessas mesmas 3 searas. Não foi proposital, foi mais automático, mas coincidentemente foi mais fácil escrever o sonho do que o medo, depois de toda a respiração. Foi mais fácil os sonhos do que o medo depois da respiração. Presta atenção no que vocês estão falando. Todas as respostas estão dentro de vocês. É nessa linha também. Que a gente vive muito, pelo menos eu, não sei se todos, mas na pressão. Quando você desliga de lá de fora e entra pra você, aí vem a pura essência sua, que é o que eu tinha falado no começo, né? E eu me pego pensando, geralmente no banheiro, né? Na hora do banho, que é a terapia, você tipo, de 365 dias do ano, 360, que é 65, acho que você vive pra você, pelo menos eu acho que vivo pra mim, uma semana. Você fez uma conta ali. Tipo, o resto você fala, puta, mano, tem que fazer isso, mas eu não queria fazer isso, mas eu tenho que fazer. Então, tipo, o meu sonho, né, ele entra muito nessa parte de quando você desconecta, esquece de todas as coisas e fala, puta, o que eu podia fazer hoje se eu morresse hoje? Qual que é o legado que eu iria deixar, né? As pessoas poderem ter a oportunidade que eu tive na vida, que eu tive bastante até oportunidade. Então, na hora que você reseta, dá um stand-by ali, aí você, tipo, fala, mas pelo coração, não pela razão. Que é bom. um perigo também, às vezes só o coração sem usar a razão, mas é mais fácil quando você desconecta, desconcentra do... Fala sem medo, assim, sabe? Uhum. Se Boa. você não gostar, o problema é seu.
Boa. E você, Lu? Como foi o exercício dos sonhos aí? Pô, foi meio difícil, porque a minha mente estava contendo muito pensamento aqui. E eu tava tentando, não sei, eu acho que tentando usar um pouco do racional e colocar sonhos que não estão pés no chão e realmente conscientes, sabe? Então, mas rolou. Rolou. Quantos sonhos deu o seu, de número mesmo? 5? Todos os seus sonhos são, eles são sonhos, como posso dizer? E sem juízo de valor, tá? Inclusive é por aí mesmo. Todos os seus sonhos ou tem algum outro sonho que não são materiais? Um deles é material. Um é material. E o seu, Adson? 4 sonhos. Acho que nenhum material. Nenhum material. Eu não coloquei bem amplo aqui. Uhum. Nenhum material. E você, Léo? 3 que não são materiais. 3 que não são? No total são 5 sonhos, 3 que não são materiais. 2 materiais. E você, Mari? 6 sonhos. Tem alguns que não são diretamente materiais, mas envolvem. Então, acho que fica metade, metade. Metade material, metade material. E você, Léo? 3. Mas, sem a grana, não sei se dá pra viajar. Mas, tipo, eu vou falar, é que eu coloquei, tipo, o primeiro, que é bancar minha família, que acho que tudo que eu sou hoje, mesmo com as indicações que eles fizeram, eu criar esses medos e tudo mais, tipo, Você eu queria sente isso? retribuir pra eles. Às vezes não dando casa, carro, mas assim, o que você quer fazer hoje? Não quero fazer nada. Então não faz nada, mano. Tipo, foda-se. Você quer pra eles o que você quer pra você também. Aí é o viajar, que é o segundo, que por mim eu só viajo. E o terceiro, que é o mais, que assim, que é o da, que eu falei, que é o da oportunidade para outras pessoas viver o que eu vivi. Não que o que eu vivi seja a coisa mais top do mundo. Mas da realidade Mas, que tipo você tá, assim, você sabe o quanto se você diferente. quer fazer isso hoje, faz. Se você não quer, não faz. Às vezes a pessoa eu queria ter a chance de poder trabalhar num lugar, mas a pessoa não tem essa oportunidade por N fatores que não é por culpa dela, né? Então, ser esse facilitador, tipo, ó, vai lá e tenta. É mérito seu, aí também dá pra mastigar e dá pra pessoa, mas eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de escolher, não ser imposto. Comecei a trabalhar aqui, vou morrer aqui porque foi o único lugar que eu consegui. Tipo, Você quer pros outros o que você quer pra você. tipo, você tem oportunidade, corre atrás, mas assim, facilitar. Ao mesmo tempo que alguém acorda, que nem eu, e vai 3 minutos trabalhar, tipo, não precisa se pegar carro, trânsito. Queria que outras pessoas tivessem essa oportunidade. É que nem aquele negócio, né? Que tem aquele meme. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, só que o desgraçado acorda 9h30, vai trabalhar 9h45, sai 3 horas. E o outro acorda 4h30, pega 2 horas de busão, trabalha até às 7, depois mais 2 horas e tem que chegar em casa. Eu acho que isso é meio desleal com a pessoa, tipo, pôr na balança. Então eu queria poder dar. Eu sei que é muito difícil, né? Porque eu não vou mudar o planeta, mas o que eu conseguir é um sonho que eu tenho. E o primeiro passo é mudar você e ser esse exemplo, sabia? Isso que você quer proporcionar pro outro, quando você faz em você e se torna o exemplo, você nem precisa falar. As outras pessoas olham e seguem. E você, Lu, dos seus... Eu coloquei só 3, que eu também comecei a escrever faltando 1 minuto. Então, não tive muito tempo pra pensar. Mas são 3 sonhos e nenhum deles é material. Acho que tudo que eu coloquei aqui foram coisas que, se eu conseguir, vão me fazer ficar bem, me sentir bem na minha pele e estando mais consciente também. Tá. Deles é estar em contato com o mar, então estar em contato com o mar me traz esse estado de consciência plena, sabe? Muito bom. Muito bom. Agora também, indo mais profundo, coloca na frente desse seu sonho
se você entregaria tudo que você tem e é por esse sonho. Seja lá o que entregar tudo que você tem e é significa na sua cabeça. Só põe na frente, eu entregaria sim ou não. Só coloca sim ou não. Entregaria tudo que você tem e é por esse seu sonho? Tudo, 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 tudo. Não estou falando tudo menos tal coisinha. Tudo. Entregaria tudo que você tem e você é por esse sonho? Ô Mário, tem que estar aqui fazendo também. Depois vamos fazer. Se quiser respirar, se conectar com o coração, pensar de novo, só responder sim ou não. Foi? Falta o Léo? Terminou, Léo? Agora só fala quantos sonhos você tem, de novo, e quantos sim você colocou. Tenho 5 sonhos e 4 eu coloquei sim. Você, Adson. 4 sonhos, 4 sim. 5 sonhos, 4, 5. Eu coloquei 6 sonhos e 6 não. 3 sonhos, 2 sim. Todo mundo que entrou na Piantari, quando eu perguntei por que queria entrar na Piantari, falaram uma dessas 4 palavras. Preciso de direção, preciso de sentido, preciso de clareza, preciso de propósito. Tudo isso daqui está onde você colocou sim. E você, Mari, que não teve nenhum sim, a sua jornada agora é pensar mais sobre os seus sonhos. Não, porque assim, eu acho que... É porque eu coloquei sonhos setorizados. Então, o todo me completa, não só um abrindo mão de tudo, entendeu? Uhum. Aí foi por isso que eu pensei nisso. Faz sentido. Faz sentido. Agora, quando você muitas vezes sente falta de direção, falta de sentido, falta de clareza e falta de propósito, tem uma caixinha dentro da sua cabeça que você precisa alimentar. E alimentar dos seus sonhos. A resposta disso aqui está no sonho que você diz sim. Você fala assim, ó, eu sou capaz de entregar tudo por esse sonho. Se você não consegue dar nome para isso, um sonho, pode ser mais de um sonho, 2, 3, 4, 5. Você perde direção, perde sentido, perde clareza, perde propósito. É muito fácil outros estados da vida, como ansiedade, depressão, blá, 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 medo, blá, 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 te guiarem do que a presença. Então, eu quero incentivar vocês, o que vocês fizeram hoje aqui da respiração, 575, 577 e 57 reduzindo, cara, façam todo dia, vocês vão ver a transformação na vida de vocês. Natan, quanto tempo? O tempo que você sentir. Tempo que você sentir. Mas faz de manhã, faz à noite, faz antes de dormir, quando já estiver na cama mesmo. Faça isso, experimente esse estado e fala, vocês vão chegar numa conclusão que é a seguinte, eu quero morar nesse estado, eu quero viver nesse estado. E aí, como é que eu moro e vivo nesse estado? Perseguindo sonhos pelo qual eu entregaria tudo. Eu sei, parece radical demais, mas eu tenho certeza que muitas vezes você está entregando tudo que você tem por sonhos que você colocou não. Sua sanidade mental, sua cabeça, seu físico, tudo. Ou seja, muitas vezes a gente entrega tudo que a gente tem por sonhos que quando a gente para se conectar com a gente mesmo e falar uma resposta simples como essa, a gente vê que não vale a pena. E para o que vale a pena,
a gente olha e fala, o que eu tô fazendo no meu dia para isso que vale a pena? Então, a resposta disso aqui tá nesse exercício. E é um exercício diário, tá? E essas coisas mudam. Então é por isso que é importante todo dia fazer a respiração, todo dia colocar os medos, todo dia colocar os sonhos, revisitar isso, até um dia que você vai chegar num lugar que você fala, nossa, agora foi. E é um exercício diário, vai ter altos e baixos. Então, às vezes, você tá com muita clareza, sentido, direção, propósito, com tudo isso encaixado. Às vezes parece que desencaixa tudo. E o que ajuda... E assim, por que desencaixa? Porque a gente perde a presença. Sempre pensam nisso. Cara, sempre que desencaixar é porque eu não estou presente. O que eu faço para estar presente? É a respiração. E aí vocês vão descobrir na vida de vocês, além da respiração, várias outras coisas que vão te levar para esse estado. Não é só a respiração. O começo de tudo é a respiração. Mas depois tem outras coisas. Tem tempo de qualidade com quem você ama, tem viagem, tem encontros, tem momentos como esse, tem momentos como outros em lugares que vocês se sentem bem. Então aqui tem gente que é católico, tem gente que é evangélico, tem gente que é budista, tem gente que é o que for. Quais são os lugares, quais são os ambientes, quais são as pessoas e quais são as coisas em você, para você também não só depender do externo, mas desenvolver isso internamente, que te mantém presente todo o tempo. E no começo é um pouquinho mesmo, no começo é 1 segundo por dia presente, depois 2, depois 5, a gente ficava tanto tempo desconectado que agora para conectar é um processo mesmo. Mas com o tempo a gente vai conseguir construir isso em conjunto. Então esse é o último exercício. Antes da gente finalizar, eu quero ouvir um pouquinho de vocês por cima. O que vocês acharam desse encontro? Depois, a gente vai ter um tempinho ali para tomar um café, comer uma fruta, tem banana, maçã, café, água, pão de queijo. Vocês podem ficar à vontade para se conhecer também, quem não se conhece. Mas eu quero ouvir um pouquinho de vocês, assim, como foi para vocês, daquela expectativa... Dessa expectativa aqui, que vocês chegaram, como é que vocês estão saindo? Esse momento contribuiu para um avanço da expectativa que vocês vieram? Ou não? E se sim, por quê? Então a ideia aqui é a gente trocar mesmo, esse espaço de troca. Fiquem à vontade. Eu queria ouvir todo mundo. Se for possível, eu quero ouvir todo mundo. Mas encaixa. A felicidade e o autoconhecimento que você estava falando, dos sonhos, né? E aí teve um tempo atrás, assim, eu tava pensando, né? Meu celular é Samsung, e aí ele mostra uma parada de quanto que eu uso de cada aplicativo, né? Aí no Instagram tava consumindo, se eu não me engano, acho que 3 horas no dia que eu ficava na tela, né? No Instagram em si. Aí eu falava assim, o que é essa merda? Tá agregando nos meus 2 sonhos, que é os que eu coloquei o sim e sim, né? Eu falei, não, vou botar pra fuder, vou arrancar essa merda, excluir. E tipo, depois daquele dia, parece que as coisas começaram a encaixar, porque eu comecei a me dedicar mais no que eu busco, né? Que é a minha família e poder ajudar quem eu conseguir ajudar. E todo esse domingo de manhã aqui que a gente está aqui reunido buscando isso, tipo, deu uma clareza que eu tô no caminho certo do meu eu, assim, tipo, não, as decisões que eu tô tomando tá no norte certo, sabe? Não tá no, eu quero isso, mas eu tô indo pra lá. Mas é isso que é entender o que eu sou, o que eu posso ser pra você, pra todo mundo, pra vocês, e que nem tudo o que eu acho, ou o que você acha, tem uma certeza absoluta. Porque o que pode ser pra você não pode ser pra mim. E não tem nenhum problema quanto a isso. E é isso que eu fico às vezes pensando, será que eu tô muito certo ou eu tô muito errado? Mas não, cada um na sua. Cada um eu no acho seu que processo. pelo que eu vim buscar, tá no caminho. Tá no caminho. Você, Mari? Sempre é bom a gente ter um propósito de reflexão e de parar um pouco pra gente se entender, porque muitas vezes a gente não é nem estimado por fazer isso. Então acho que sim, acho que cada conversa vale a pena quando a gente tá nesse propósito de se autoajudar e de chegar em algum lugar assim junto.
Boa. Você? Cara, eu nunca tinha tido uma experiência dessa, de network desse, para mim absorver conhecimentos. E depois disso daqui, eu acredito que de hoje em diante eu vou ver as coisas diferentes, para mim lidar com as emoções e com os meus medos. Eu acredito que isso vai me servir muito. Você acessou conteúdos que você nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar nessa perspectiva. Eu nunca tinha passado por isso e tive uma experiência dessa. Quantos anos você Poder tem? conversar com outras pessoas, 23. 23. Você, Achão? Cara, muito sentido, assim, pra mim, no momento de, tipo, eu parar e desacelerar, sabe? Acho que até o exemplo que você deu, assim, da trajetória. Pô, eu tenho 22 anos, por que que eu tô pensando nisso já, sabe? Então, acho que fez super sentido, assim, sabe? Nessa questão de conhecer e falar, cara, desacelera, sabe? Respiração, tá tudo... Tá tranquilo, sabe? Uhum. Então, acho que me fez pensar muito nisso, sabe? Desacelerar e tá presente, assim, sabe? Boa. Você? Pensando no que eu comentei de nova perspectiva, com certeza sair com uma nova perspectiva, muito na direção do autoconhecimento. E eu tava pensando aqui que do que a gente trocou, do que a gente fez, de até ver a gravação para poder fazer de novo se eu me pegar nesse lugar de medo, porque pensar, pô, eu tenho a solução, não precisa ficar aqui nessa ansiedade, nessa angústia, é só eu olhar para uma outra perspectiva, esse lugar que eu tô me colocando. Então, eu saio assim hoje. Pô, que bom. Eu vim muito com o propósito de passar para frente o que eu aprendi. E o que eu sinto, e essa palavra é forte, assim, né? Você só sabe que você... Vamos lá, você só sabe que você se libertou quando em algum momento você olha e fala, cara, eu tô preso. Tô preso numa emoção, tô preso numa realidade, tô preso numa questão. Quando você identifica isso e fala, nossa, tô preso. Aí você fala, não, eu quero ir em busca da liberdade. E então a minha expectativa é compartilhar o conhecimento com vocês, um primeiro passo de um conhecimento que me libertou. Me libertou dos meus medos, me libertou de pensamentos nocivos. Então, e trouxe para mim uma perspectiva, uma nova perspectiva de vida, de viver de fato. Viver. Entender, compreender, viver a palavra viver. Viver, assim, viver. Isso eu tenho experimentado e lembra do sonho aquele sonho que você entregaria tudo? É de compartilhar o meu conhecimento sobre isso. Então, e de aprender com vocês, porque várias coisas que vocês falaram, de perguntas que eu fiz, foi uma reflexão para mim e um aprendizado também. Então, a minha expectativa foi foi 100% concluída com sucesso, porque eu sinto que vocês se abriram, todo mundo que está aqui quis estar aqui, quis se abrir. Então, isso faz total diferença no caminho, assim, desse quem sou eu. E essa é uma jornada contínua. Então, igual a gente está aqui hoje, a gente vai estar domingo que vem também de novo. É o nosso terceiro encontro. Teremos 4 nessa jornada. Então, estaremos aqui no mesmo horário semana que vem, no domingo. E a gente fecha na quarta noite, dia 26, esse período. Então, se para domingo que vem você quiser vir, quiser trazer alguém que você acha que faz sentido, cada espaço como esse, para quem vem vindo, é uma jornada, é uma trilha, você consegue identificar e falar, caraca, cada passo faz sentido, mas para quem vem muitas vezes isoladamente em um ou em 2, faz tanto sentido quanto. Então, se quiser trazer alguém, trazer amigos, trazer familiares, pessoas, é aberto para todas as idades, pessoas, o que for. Fique à vontade. Sigam a gente nas redes sociais, piantari.mov, move de movimento, né? Lá a gente vai continuar postando bastante conteúdo desse que vocês receberam gratuitamente, inclusive, para as pessoas poderem entender isso. Então, bem importante ter esse apoio de vocês também. E é isso, queria tirar uma fotinho com vocês aqui na frente. Vamos lá? Tirar uma foto? Deixa eu colocar isso aqui para cá. Ver se eu consigo mandar.
Bom, já já eu vejo isso. A gente consegue tirar uma foto aqui assim, ó. Era. Eita! Caramba, isso aqui é alto, hein?